Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Vida Pets Talk. Eu e meu amigo Renato estamos aqui. Hoje a gente vai conversar com um médico veterinário e multi-empresário. Está quantas empresas no atual momento? Lojas são 11. 11 lojas. E duas clínicas. Não, então são 13 empresas. Né? Multi-empresário, Dr. Marcelo Benedetti. Marcelo, brigadão por aceitar o convite de vir e conversar com a gente e bater um papo aí. Estamos aí para isso. O Marcelo, eu conheço ele faz... Desde ontem? Desde ontem. 2006. Eu e o Marcelo, a gente se conheceu. Eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina veterinária, o Marcelo também. Eu estava na Federal, o Marcelo estava na PUC. E eu tinha um husky siberiano. E meu husky já estava meio velho, só que eu queria muito que ele tivesse filhotes, porque eu queria ficar com uma filhotinha. E aí eu levava ele numa clínica aqui da cidade, e o cara lá falou, consegui uma fêmea para cruzar com o teu husky. No porte dele, bonitona, tal também. E me deu o contato. E assim que eu encontrei o Marcelinho... Então foi por amor, então, que vocês Foi conheceram. Por amor, não nosso, dos huskies. Legal, mas nem deu certo. Nem deu certo. Eles não cruzaram. Não rolou. Mas o macho dele não era muito bom, não. Não era muito ponta firme. Ele era criptorquida. Ele era criptorquida. Eu não fazia ideia. Tava legal para reproduzir. Eu não fazia ideia. Isso ele já tinha 9 anos de idade. E eu não fazia ideia que ele era criptorquida. Eu estava no primeiro ano de faculdade, não sabia nem o que era isso. E aí, quando a gente levou eles, então, para Palotina, onde era a Federal, que também é engraçado, porque eu bati palma na casa do Marcelo. Você tem um husky? Ele falou, tenho. Eu falei, eu tenho um Palotina. Você deixa eu levar ela lá? Ele, pode. E eu levei ela. E foi na confiança. Eu levei para lá, não rolou. Nem tentaram cruzar, nem nada. Jamie... Fiquei sabendo que ela se jogou na piscina, inclusive. Ela não se jogou, ela foi andando. Ela nunca tinha visto uma piscina antes, eu acho. Não ela foi tinha. andando reto, assim, sabe? Daí ela tentou andar sob as águas. Então ela caiu. Certo. Nunca mais ela chegou perto da piscina. Não era o Mar Vermelho. Não. Aí ela pegou e... Só, cara, eu queria muito que desse certo, que tivesse filhote. Aí eu já lancei um anúncio lá em Palotina. Alguém aqui que tem um husky macho, alguma coisa. Aí nós conseguimos um outro husky macho que foi lá e aí cruzou com ela. E aí nasceu a Maia, que foi minha husky. Você não ficou com nenhum dessa ninhada, né? Não. Não ficou. Não ficou porque quando eles nasceram... Você ficou com eles? Eu fiquei com todos. Isso que eu ia falar. Não ficou porque ele só devolveu ela depois que nasceu. Não, cara. É o seguinte. Acabou tendo que fazer inseminação artificial na Jane. Nossa. Foi o primeiro procedimento de inseminação artificial que eu vi. Daí ela foi para casa do Marcelo. Aí ela teve os filhotes. Os filhotes estavam com uns 40 dias... É que no mesmo tempo que a Jamie cruzou, a minha poodle também tinha cruzado. Eu tinha uma poodle em casa. E ela também cruzou. E daí os filhotes nasceram ali com 10 dias de diferença. Nasceu 5 huskies e 5 poodle. Uhum. E aí ficou as duas mãezinhas com os 5 filhotes cada uma. E aí a ninhada dos poodle pegaram... Parvo. Teve parvo virose. Aí quando começou a morrer um poodle, outro poodle, eu liguei pro Marcelo e falei, cara, vem buscar esses huskies agora pra livrar eles daqui. Aí ele levou embora e eu... Os 5 huskies... Você ficou com um, você deu pra alguém que você conhecia. Na verdade, ficou com um amigo do meu cunhado. Isso, que você deu pra alguém que você conhecia. E aí os outros 4 ficaram comigo. Eu fiquei com um e os outros 3 eu doei. Né? O guri que morava comigo na faculdade e tal. Daí a gente fez assim e distribuiu. Só que aí que tá a curiosidade. Eu estava no primeiro ano de veterinária. Você estava no primeiro ano de veterinária, isso em 2006. Em 2010 eu me formei. Em 2012 ou 13 eu estava dando aula. E aí eu encontrei o Marcelo. Fazendo veterinário Eu dei aula pra ele. Conta aí, o que aconteceu? É que assim, minha família tem empresa, né? E meus pais sempre me apoiaram muito a ir pro ramo empresarial. E eu queria ser veterinário. Aí eu fiz 2 anos de veterinária e daí no momento eu caí na lábia dos meus pais. Falei, então, tá bom. Escutei. Vamos parar com essa veterinária um pouco. Isso foi no primeiro ano ainda, quando você terminou o primeiro ano? Não, no segundo ano. Já no segundo ano. Eu fiz o segundo ano de veterinária. Em 2007 eu falei, tá bom, vou dar uma pausa e fui fazer ciências contábeis. Aí fiz 4 anos de ciências contábeis, me formei em ciências contábeis. Nossa. Aí, quando eu terminei a faculdade, na verdade, no último ano eu já falava que eu queria voltar a fazer veterinária. Mas chegou a não querer fazer veterinária? Quando você trancou veterinário, foi só porque... Não, eu tranquei porque quis agradar.
Ah, tá. Quis agradar. Não foi nada de você, Não. assim, nada de tipo, não gostei da veterinária, nada. Não. Daí no último ano eu já comecei a falar, ano que vem eu vou voltar, ano que vem eu vou voltar. Daí o pessoal ainda ficava rindo da minha cara. Falei, cara, você acabou de fazer uma faculdade de 4 anos, vai fazer... outra. E daí, emendando com os Mais dois... 3. Não, seriam 6 anos ali, Sim, né? já foi 6, Eu né? falei, Mais não. 3, Eu falei, não, vamos continuar. Aí voltei pra FAG em 2012, que foi onde eu estudei, e fiz mais 3 anos. Aí, devido às adaptações de matéria, eu fiz 3 anos e meio. Fiz mais meio ano do que Um deveria. pouquinho a mais. É. Só que também tem outra. Na época que você começou a faculdade, não tinha aqui na nossa cidade, né? Quando eu comecei... Só tinha em Toledo. Do lado. Aí quando... Isso também facilita, né? Aí quando eu voltei, daí já tinha aqui. Aí fez contábeis, chegou a exercer, trabalhou com teus pais de alguma forma? Como foi? Como contador, não. Né? Aham. Fiquei trabalhando na parte de gestão só. Nem mas... pra assinar coisa. Não Tem assino, o- não faço o nem minha CRC? declaração. Tenho. Tem. Só pra Pagar. dizer. Só aproveitar. É Só pra cheio pagar. de benefício. Só então pra pagar a anuidade é mesmo. bom ter. E aí voltou pra medicina veterinária, se formou como médico veterinário e já começou a trabalhar. Em metade de 2015 eu me formei. E aí comecei... Fiquei um tempo ainda como estagiário. Formado para... Sim. Pra pegar a experiência. Insegurança, ali e aquela coisa tal. de recém-formado. Um medo de... né? Aí em 2016 eu assumi o meu primeiro emprego como veterinário, que foi com o Marcelo, inclusive. Que Foi na Vida Você era Pets? Foi na estagiário, foi era quando- estagiário lá no Vida Pets ou não? Depois A gente não. chegou. Não, ele chegou a ser meu estagiário, só que aí, quando a gente fundou a Vida Pets, o que aconteceu foi o seguinte: a ideia da Vida Pets era já vir como uma coisa diferente, principalmente na questão do 24 horas. Sim. Só que uma coisa que faltava bastante, porque a gente não tinha grana para fazer isso, era a parte de diagnóstico. E nisso eu e o Marcelo, a gente teve uma conversa e tipo, vamos trabalhar junto? Vamos fazer alguma coisa junto? E eu falei para ele, olha, eu acho que tem uma oportunidade legal nessa parte de diagnóstico. Porque eu não tenho grana para comprar um raio-x digital, pegar lá os exames, os aparelhos de exame de sangue, ultrassom. Falei, se você tiver afim, tá aberto isso, você pode meio que alugar uma sala aqui dentro, a gente pega uma sala, tinha uma sala bem no meio, né, do hospital, que era bem grande, acho que era a maior sala que tinha, né, Flora Bonitosa, na época. Era grande pra caramba. Você fica com essa sala aqui para você, falei, você faz o que você quiser, tipo assim, chama um arquiteto teu, tal, monta como você quiser e daqui de dentro você tira o teu serviço. E aí o Marcelo topou e, na verdade, isso teve um papel gigantesco na fundação da Vida Pets, porque foi uma coisa que permitiu a gente diferenciar. Ter esses exames 24 horas logo de abrir nunca cara, seria né? possível se não fosse o Marcelo, né? Legal. E daí no início ali a gente começou em 3 veterinários, né? Só que a nossa outra sócia parceira lá, ela tava viajando e daí na primeira semana surgiu um caso bem engraçado. Na inauguração. Não, na primeira Logo semana. depois da inauguração. Sim. Teve um caso do cãozinho. Pode falar o nome do cãozinho? Pode. O Fiel. Quem vai saber? E daí aí o Marcelo falou, precisa levar ele pra Curitiba, não sei o quê. E foi ele e a Duda pra Curitiba. E daí Ficou. a Vida Pets era 24 horas. Cara, eu fiquei, sei lá, 3 dias morando lá dentro do hospital. Não foi tanto. Não foi tanto porque a gente foi e voltou no mesmo dia. Cara, isso foi muito loucura. Foi muito loucura. Porque é o seguinte, ó. E eu fiquei tinha o preocupado Fiel, porque não tinha chuveiro lá pra tomar banho. Tinha o Fiel. Quando tinha, você não tomava. Sempre tomei banho lá. Não, mas é assim, ó. Cara, o Fiel. antes de começar, eu já falei, eu vou rir um monte com essa Cara, não, conversa de é porque eu e o hoje. Marcelo a gente tem muita Porque história junto, eu pensei, cara. eu falei, muita os história. caras são... É que assim, ó, o Fiel, ele é um piquenês da dona Marlene. E, cara, uma querida. Agora todo mundo sabe. Ele foi encaminhado. Ele foi encaminhado pra gente, né? Porque ele tinha um melanoma oral, céu da boca. Então, bastante grave. Eu acho que já tinha sido abordado e tinha voltado. E aí eu comentei com ela, nisso eu já era pós-graduado em oncologia, eu acho, tudo mais. Falei, olha, o ideal nisso aqui, porque não tem margem para você fazer. Eu falei, o que tem de melhor é eletroquimioterapia. Na época não tinha eletroquimioterapia, a gente que tem eletroquimioterapia na Vida Pets, não tinha na região. Onde que tem? Eu conheci a Sabrina, que trabalhava no Hospital Veterinário Batel, em Curitiba. Sim. Entrei em contato com a Sabrina. Falei, Sabrina, tem um paciente e tal, só que eu vou levar, então eu preciso que faça, porque eu já pego ele e já trago embora. E eu me ofereci para a dona Marlene, porque a gente não tinha um movimento assim, que demandava que tivesse lá todos nós o tempo todo. Então eu falei, dona Marlene, se a senhora puder custear a viagem, né, a nossa alimentação, sei lá, alguma coisa assim, e o procedimento do Fiel, a gente leva. Até porque na época eu nunca tinha visto um procedimento de eletroquimioterapia. Então eu falei, vai ser bem interessante para mim poder acompanhar esse negócio. E a dona Marlene falou, não, beleza, bora.
Pegamos o fiel, colocamos dentro do carro, levamos para lá, chegamos lá na recepção do Hospital Veterinário Batel, a recepcionista me deu umas fichas lá para preencher. Cara, mas eles não deram nem bola, assim, para o fato de eu querer acompanhar o negócio. E eu, meio besta, vazei, saí. Fomos, eu nem lembro onde que a gente foi, na casa de uma amiga, acho que da Duda, que morava lá, porque a gente ficou na casa dessa amiga dela. De um 3 dia dias, outro, é uma semana. Não, foram ver o Jardim Botânico. E foi fazer turismo. Daí a Sabrina me ligou depois. Ela falou, viu, já terminamos aqui o procedimento, deu tudo certo. Você não ia acompanhar? Daí eu, agora já era. Aí pegamos o Fiel, voltamos. Fiel teve um tempão de sobrevida depois daquilo lá, então foi muito legal, porque foi basicamente a primeira eletroquimioterapia feita em um cão da região, só que a gente levou para fora. Depois, quando a gente teve o aparelho, daí a gente fez a primeira eletroquimioterapia aqui da região. O Marcelo caiu nessa. E eu fiquei enclausurado na vida pet. Fica sozinho, se vira e se virou, né? Aquela coisa de se jogar na água, o cara tem que aprender a nadar, nadar, tem que aprender. Tem que aprender a nadar. A gente não tinha um movimento tão grande, mas graças a Deus a gente tinha um movimento bom já, Legal. porque já tinha construído um tempo aqui, atendendo e tudo mais. Você ficou quanto tempo atendendo como clínico de pequenos animais? Uns 2 anos. Uns 2 anos depois de formado. Uhum. Você chegou, desses 2 anos, até você fazer o que você faz hoje, que a gente já vai falar disso. Você chegou a ficar um tempo parado ou foi automático? Não, na verdade, assim, tempo parado foi 2, 3 meses até colocar a cabeça no lugar. Uhum. Mas é o tempo que eu fiquei parado. Fiz plantão sempre, né? Na parte de quando eu trabalhei como clínico era plantão. Uhum. Nessa época já tinha daí as coisas do laboratório, tava montando e tal. Na verdade tem essa também, né? Tipo, o Marcelo, chegou um momento ali que o Marcelo falou, não é para mim. E daí que teve que sair. Né? Porque você formou, você falou que ficou um tempinho ali ainda, né? Como estagiário ali, né? Fazendo uma prática depois, ali. Então, aí eu, na verdade, assim, logo que eu me formei, eu quis abraçar o que viesse, com medo de ficar desempregado ali, né? De não abraçar fazer nada, né? E aí eu abracei essa questão da imagem do laboratório e tal, e eu vi que não... Você chegou a fazer curso de ultrassom naquela época? Fiz um curso, também, né? mas é aquela coisa, 50 tons de cinza. Só TV fora do ar. Sem falar que o ultrassom que a gente adquiriu naquela época, você adquiriu naquela Uma época, porcaria. Né? Ele falava que era o notebook da Xuxa. O laptop da Xuxa. Ele bem pequenininho, sabe? Era uma porcariazinha. Ele era bem fraquinho. Mas foi como a gente começou. Não, mas eu fiz... Microscópio? Diagnostiquei... Não, era teu. Era meu? Eu paguei pra você, depois você me pagou de volta. Eu ia ficar preocupado. Eu falei, eu comprei de você. Eu fiz o diagnóstico mapeometra naquele ultrassom. E eu fiz o exame de imagem do Frajola. Que ele chegou no plantão. Gato obstruído. Mas o gato tava redondo. Dava pra ver que a bexiga dele tava além do tamanho do gato. Que é o meu gatinho, né? Acabou ficando. E daí eu fiz lá, falei, cara, tem urina aqui. E aí eu fiz uma cistocentese. Tirei aquela urina que ele estava obstruído. No outro dia o Marcelo falou, cara, você fez uma cistocentese? Que loucura! Nem eu tinha processado que eu tinha feito aquilo. É porque o Frajola também tem uma, né? Ele era um gatinho que estava obstruído, mas ele tinha 45 dias. Nossa. Você não tinha como sondar ele com dor e tal, então deu aquela aliviada. Só que daí ele começou a ter extravasamento da urina. E também a gente ia ter que, de qualquer forma, a gente ia ter que fazer cistotomia nele, porque não tinha como passar sonda... normógrafo de fora, né? Exatamente. Então, aí acabou... E ainda assim, daí a gente acabou conseguindo salvar ele. E acabamos adotando ele. Porque a tutora não tinha condição. E a gente falou, ele provavelmente o resto da vida ele vai ter que comer ração especial, acompanhamento, tudo. Ela falou, eu não tenho... E eu tinha comentado, acho que com o Marcelo já, eu falei, nossa, cara, se esse gatinho... Porque ele era muito, muito queridinho, assim, muito carinhoso. Eu falei, se essa tutora não quiser, eu fico com ele. Marcelo entrou no consultório e ela, eu vou ter que arrumar alguém que fique com ele. Aí já, tipo, não, eu acho que eu conheço alguém. Eu acho que eu tenho alguém. Aí ficou lá incomodando a gente. Que era muito chato, fugindo. Aí você... porque tudo isso, qual que é o meu objetivo? Eu quero chegar no que você faz hoje. Sim. Hoje o Marcelo tem 3 unidades, tecnicamente. Né? Vendo pelo lado que atende o Toledo também. Exatamente. Então, assim, tem 3 unidades de uma clínica de fisioterapia veterinária, que é a maior do mundo, que é 3 unidades da franquia da Mundo à Parte, né? Do nosso querido Gustavo Vicente,
que... E quando a Jennifer, fala da Jennifer. E da também. Jennifer, é porque eu tenho contato com o Jennifer. Gustavo mais. Eu nem conheço pessoalmente a Jennifer. Eu conheço Cara, ela por tudo que você fala dela muito, o Gustavo fala dela também o tempo todo, mas eu não tive a oportunidade ainda de conhecer ela, por isso eu sempre falo do Gustavo. Mas deles dois. E quando você entrou para o mundo à parte, tinha quantas unidades? Cara, mais ou menos umas 12. 12 unidades. Isso faz 3 anos. 2018 vai fazer 4 agora. Vai em fazer setembro. 4 anos. Hoje, mais de 100. 120 unidades, mais ou menos. E era basicamente Rio Grande do Sul, tinha 2 unidades em Santa Catarina, a minha foi a 3ª unidade do Paraná. E tinha uma meia dúzia ali em São Paulo. São Paulo, E hoje a gente está em Espanha, Paraguai. Mais países e tal. vários Cara, o países. Gustavo 9 é um países. case... 9 países. Eu acho que a gente até falou dele aqui em algum Sim. outro episódio, mas é assim, Sim. é um case absurdo. Mas aí, beleza. Quando você foi sair da Vida Pets, você tinha todo aquele negócio, todos aqueles equipamentos, todas aquelas coisas lá dentro. Aí você teve que... Vender para você. Mas você não sabia se isso ia dar certo. Uhum. Né? Como que essa parte... Cara, paga, é difícil, porque assim... Vou ficar com esse negócio, vou fazer o... Porque tem uma outra coisa. Isso foram meses. Foram 5 meses. 5 meses que você meses. ficou na Vida Pets. Foram 5 meses. Foram 5 meses. E aí, cara, você quer fazer uma coisa bem feita, você não quer fazer meia boca. E eu vi que precisava laudar aqueles exames e, cara, não é meu ramo. Não era pegada, não é meu ramo isso, né? Eu falei, não é pra mim. E a ideia é oferecer um serviço legal. A Vida Pets veio com a ideia de oferecer 24 horas, que é justamente para ter sempre alguém lá com o cachorrinho, com o gatinho, para não deixar abandonado. E daí você vai fazer um laudo lixo? Sim. Não é isso que eu quero. Jeito, Aí, conversei com o Marcelo algumas vezes, ele me segurou, tentou me segurar o máximo que pôde, mas chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais. não vai rolar. Aí a gente... Foi de 5 meses, né, cara? Então, Era às vezes, pouco também é um tempo, período de adaptação e tal. Aí conversamos, negociamos, ele acabou comprando a minha parte, os equipamentos, né? E aí ele foi pagando por mês ali enquanto eu fui cuidar da minha vida, né? Tentar fazer... Daí eu comecei, já tinha começado a pós de acupuntura, e fui fazer alguns atendimentos ali, outro lá, e assim foi indo, e eu voltei a trabalhar com meu pai, um tempo até reorganizar a cabeça. Aí fiz plantão para outros lugares também, aí... Nessa hora o pai falou assim... Eu avisei, viu? Olha, eu investi um monte de dinheiro. Eu sempre disse lá. que veterinário não dá dinheiro. Não dá, não. Você tem que trabalhar para ter dinheiro. Dá dinheiro é só mãe e pai. Só mãe e pai. Aí, uma viagem de férias, passeando lá na cidade de Chapecó, inclusive. Passei assim, vi uma clínica de fisioterapia e acupuntura. Falei, olha que legal, né? Aí gravei o nome, cheguei em casa, na casa que eu estava hospedado. Pesquisei e falei, velho, é franquia isso. Após que você já tinha feito a pós-graduação em acupuntura lá no Bioéticos, né? Não, fiz na Qualitas. Quando que você fez você fez um curso de neuro? De 2 módulos lá verdade, de neuroacupuntura. Verdade. Aí cheguei em casa e pesquisei. Muito engraçado, porque eu pesquisei. Isso era 1º de janeiro de 2018. Cara, primeiro do ano. Ninguém trabalha no dia 1º do ano, pelo menos, né? Não nessa parte de olhar e-mail para vender franquia. E eu mandei um e-mail pro Gustavo. Certeza que o Gustavo olharia. Não, mas ele não olhou, ele não respondeu. Não respondeu. Eu falei, cara, o cara não trabalha no dia 1º do ano. Mandei no dia 2 de novo. Falei, onde já se viu? Aí no dia 3, mandei de novo. O cara tava de férias, eu acho, né? Aí no dia 6 ele respondeu. Sim, era dia 1 e 2 de janeiro. 2 e 3. Aí no dia 6. Sábado e domingo ele tinha caído. Só dia 6. Aí dia 6 ele respondeu. Daí ele falou que estava respondendo. Depois a gente conversou sobre isso. Ele falou que estava respondendo o 2º e-mail, mas ele estranhou o nome, foi ver era o mesmo que ele já tinha respondido. E ele viu que tinha um 3º ainda. Nossa. Aí ele segurou e só respondeu o primeiro. Aí começamos a conversar ali entre janeiro e fevereiro. Em março a gente bateu o martelo para implantar. Aí até também eu estava com um vínculo empregatício em outro lugar, dar aquele aviso prévio, não era, né, não tinha registro, nada, mas assim, a gente não abandona o posto. Na verdade, não tinha vínculo empregatício, que você prestava serviço em outro lugar. Isso, mas assim, eu não achei não. justo sair... Isso, cara, não abandona. Só deixa eu te interromper aí, porque eu acho que é uma coisa bastante importante na tua história, pelo menos para mim isso é bastante importante. Até porque eu quero falar muito mais sobre detalhes, sobre como é você adquirir uma franquia dentro e decidir por, ao invés de abrir uma clínica de fisioterapia própria, ir para a franquia, qual que é o apoio que isso dá, eu quero entrar mais nisso. Mas eu queria só retificar. Toda aquela parte que o Marcelo falou sobre ele sair da Vida Pets
E daí foi extremamente simplificada, no sentido Sim. do que ele falou. Quando eu saí, o Marcelo comprou. Eu não tinha R$1 para comprar nem uma lâmina de bisturi dele, tá? Então, na época, o Marcelo chegou para mim e falou, viu, vamos negociar então para comprar. Eu falei, show, eu quero comprar, até porque a gente já fez uma forma de trabalhar tendo esses equipamentos aqui dentro, divulgou tendo esses equipamentos, eu preciso. Só que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como como comprar esse kit de você. E eu lembro que o Marcelo falou até, ele falou, cara, eu não vou saber negociar com você. Porque a gente é amigo. Ele trouxe o pai dele. Ele trouxe o pai dele lá no hospital um dia para nós três negociar. Tipo assim, para ter um cara, vamos dizer assim, De imparcial, fora, porque realmente a ideia não era ninguém perder. E tanto o Marcelo quanto acabou que o pai dele também, cara, me ajudaram pra caramba. Porque assim, como que você pode? Olha, eu consigo pagar tanto por mês, daí no final do primeiro ano eu dou tanto, daí no final de um semestre eu dou não sei o quê, no final de não sei quanto tempo, sei lá, acho que dava uns 2 anos. Não, você pagou em 1 ano. 1 ano. Então no final Você do deu ano... Você deu uma entrada, pagou 12 e no final você terminou. Uma entrada, 12 parcelas e no final terminar, que eu não fazia ideia como que eu ia pagar isso. Mas era o que eu achava que eu ia conseguir fazer. E eles aceitaram na hora, falaram, não, então fica aí. Apertou a mão? Cara, só que assim, apertou a mão e já era. E boa. Só que assim, foi uma coisa que eu sempre falo, jamais a gente teria conseguido ter esses equipamentos se não fosse você. E foi uma coisa assim, que o Marcelo comprou os equipamentos e me vendeu sem fazer lucro em cima e ainda parcelando de um jeito que eu não precisasse ir fazer financiamento. Então, assim, não podia ter sido melhor. E eu sempre conto essa história, eu conto história em toda palestra, em tudo que eu faço, em todo lugar que eu vou, que eu falo da história da Vida Pets, eu sempre conto essa história sobre como é importante a gente construir pontes e não queimar elas. Você estava saindo fora, você podia falar, viu, me paga, se não quiser me pagar, eu levo tudo embora. E vou vender na internet, alguma coisa assim. E a mesma coisa desse outro momento teu, onde você tinha isso. Beleza, você não tinha obrigação nenhuma de chegar e falar, viu, vou ficar mais 10 dias, 15 dias, 30 dias tal. Sim. Não, mas foi lá e fez. E hoje, e aí, como Deus sabe o que faz. Hoje o Marcelo presta um serviço que necessita de um bom relacionamento com outros estabelecimentos. E eu acho que não existe um lugar na região que você não possa entrar que você não vai ser extremamente bem recebido aqui. Porque acho que você tem amigo em tudo que é lugar. Né? Então eu queria deixar registrado isso, porque para mim foi muito importante. A Vida Pets não seria a Vida Pets sem a ajuda que você deu também pra gente no começo. E deixar claro também que o fato de eu ter saído da Vida Pets foi justamente pelo não querer aquela área. O perfil, né? Eu em momento algum, a menos que o Marcelo falasse, não, eu não quero esses equipamentos aqui, tira daqui e leva embora. Eu faria isso. Mas a minha ideia não era tirar de lá. Sim. A gente montou pensando no hospital daquele jeito, pensando né? na estrutura. Uhum. Cara, se eu não quisesse ficar mais lá, o problema era meu, não da Vida Pets. Eu pensei assim, né? Então, a forma de negociação foi para que a Vida Pets ficasse bem. Aí tá, foi. E daí, no final das contas, tudo aquilo que ele me pagou, eu comprei os equipamentos. Eu quero. Tudo aquilo que ele me... Bem solto. Que ele me pagou virou equipamento de fisioterapia e acupuntura. Sim, foi. Viu, mas me diz uma coisa. Então você fez o contato com o Gustavo, foi uma coisa de 1 ou 2 meses para vocês fecharem, bater o martelo que ia colocar a clínica de físio aqui em Cascavel. Isso. Durante esses 2 meses, o que é feito? É só assinatura de contrato? A gente faz um pré-contrato. Porque daí ele manda algumas informações que são sigilosas, né, da franquia. Sim. E a gente tem que se moldar ali e manter o sigilo. E aí foi, nesses 2 meses a gente foi conversando, foi ajustando também o meu período de treinamento, que eu teria que ir para Porto Alegre fazer o treinamento. O treinamento era só lá, né? Só lá, na época. Acho que agora tem mais uma. Tem vários pontos. Tem vários pontos de treinamento. Tem São Paulo, tem Ribeirão, tem Santa Catarina, que é ali, eu acho que em... Eu achei que era só Ribeirão agora e não, Rio Grande do Sul. Tem mais. Agora tem mais, tá. E aí, ficar 3 meses em Porto Alegre treinando. Em treinamento. Nunca saí de casa para ficar 15 dias longe. Nunca. Vamos lá, né? Não sei cozinhar. E por que fisioterapia? Por que acupuntura? Por que essa parte? Cara, todo mundo tem um caso na família que te puxa para alguma coisa. Deixa eu tomar meu chimarrão. Não, eu pergunto porque a gente não tem também muitas franquias, apesar que hoje em dia acho que tem bastante. Você tem de crematório pet, tem franquia de farmácia de manipulação, franquia de fisioterapia. Tem pet shop também. Franquia de pet shop também. Mas e por que você escolheu a de fisioterapia especificamente?
Primeiro, tem um suporte, né? A gente tem esse suporte, apesar de eu ser contador, a gente precisa muito desse suporte administrativo, porque na faculdade de veterinária, a gente recebe nada. Nenhuma faculdade, na verdade. Na verdade... de qualquer dessa parte técnica. Sim. Eu tinha professor de contábeis que eles falavam, não, porque eu tinha uma empresa disso. Tinha uma empresa daquilo. Eles tiveram 400 empresas. Daí você perguntava o que aconteceu. Faliu. Então, tipo, nem o contador deu conta de cuidar da empresa. Ele passou que é melhor não fazer. Exatamente. Deixa. Mas não sabe fazer, vai ensinar. E assim, Eu mas já ele vai... escutei O que é essa. engraçado, porque nós dois fomos professores, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não, mas é que meu pai tem uma teoria. É. Ele tá ensinando como não fazer. Já é alguma coisa. Na verdade, é experiência, né, cara? Também conta. Então... esqueci o que eu tava falando. Você estava falando de por que decidiu por fisioterapia. Você falou que todo mundo tem um caso na família que... Então, e o meu caso foi o mesmo que me motivou a fazer veterinária, que era o Ozzy. O Ozzy. Que é um husky siberiano que você tinha também. Isso, que é o meu primeiro cão e eu vou começar a falar dele que eu vou começar a chorar. O cachorro morreu já faz 8 anos já. E foi... Porque assim, quando eu era criança eu queria ser médico de cachorro ou médico de criança. Era assim que eu falava, né? Uhum. E aí quando eu ganhei o Ozzy, foi... Primeiro que não tinha como não ser amor à primeira vista. Sim. Você tinha que idade quando você ganhou? Eu tinha 13 anos. O cara era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Um bichinho, um peludinho de olho azul, coisa mais linda. Filhote de husky é a coisa mais linda também, né? E aí, me apaixonei por ele, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, eu fui pra veterinária devido a isso. Pra cuidar dele. E aí, quando eu tava me formando, foi em 2014 que ele faleceu, eu me formei em 2015, e ele teve problema, parou de andar, problema cognitivo, então eu queria cuidar dele. Só que naquela época, para tratar displasia coxofemoral, a gente tinha remédio. Tinha cirurgia também, tudo, só que ele já era bastante idoso. 14 anos. Porque eu lembro... Era mais difícil até. Cara, husky siberiano, no geral, é uma raça... E eu falo isso porque a gente tem a mesma idade, 3 dias de diferença. 3 dias de diferença. Ele é 3 dias mais velho. É. Tá bem mais acabado. Visivelmente eu sou mais velho. Só que é o seguinte, você ganhou com 13 anos o Ozzy, né? O primeiro husky que eu tive, que foi o Royce, eu ganhei com 11 anos de idade. E daí depois teve a Maia, você teve a Jamie. Eu tive a Shakira. A Shakira. E eu tive a Izzy. Eu tenho a Izzy. Ainda tem, a Izzy. Cara, o que eu vejo de husky e de todos os que eu acompanhei, atendi e tudo mais, é uma raça extremamente robusta. É uma raça muito forte. Então não é um cão que costuma ficar doente durante a vida. É só você ver quantos husky você atende no dia a dia. Tem bastante husky, cara. A gente atende é uma raça muito robusta. Então o que acontece? O problema dele vai ser esses problemas de idoso e não é nem a parte do câncer, doença cardíaca. É osso e cartilagem desistindo mesmo, sabe? Então displasia coxofemoral, Quantos anos viveu o Ozzy? 14. 14 para um cachorro de grande cara, porte. O Royce, médio a pra grande. Maia... A Jamie também. Foi tudo 14. É muito tempo. 14. É muito tempo. Só que e são cães que não... E são todos cães... Quer dizer, eu não sei. Foi tudo por causa... Teve que fazer eutanásia? Sim. Todos, né? Só a Shakira, que foi aquela que eu cheguei em casa, ela tava morta, lembra? Oh, meu Deus. Vocês até fizeram... Porque ela foi adotada, né? Você já pegou ela adulta e... Na verdade, ela era filha do... Tadinha. Eu tinha o Ozzy e a Jamie. O Ozzy era pai da Jamie. E um dia eu fui viajar e falei pra minha irmã, cuida, porque a Jamie tá no cio. O que a minha irmã fez? Ela soltou a Jamie. Deixou. Aí cruzou o pai e a filha. Vamos aproveitar. Cruzou o pai e a filha e nasceu a Shakira. Aí eu peguei... Não só ela, né? Nasceram 7. Uhum. Aí doei a galera toda. Aí quando o Ozzy morreu, eu fui desesperadamente atrás dessa galera que tinha os filhotes da Jamie pra cruzar e eu pegar um filhote. Pra, sabe, continuar a família, aquela coisa. Pra ter da mesma linhagem. Isso. Aí essa menina que tava com a Shakira falou, eu tô mudando pro apartamento e tal, você não quer ficar com a Shakira? Eu falei, quero. Nossa. Que idade que ela tinha, a Shakira? 7 anos. 7 anos. Aí a Jamie tinha uns 11 e o Ozzy tinha acabado de morrer com 14. Sim. E aí eu peguei a Shakira, fiquei, eu acho que uns 2 meses. Um dia eu cheguei do estágio, a cadela lá deitada, Jamie, Shakira, veio a Jamie, Shakira não veio, lá deitada. E o que deu? Foi feito necrópsia dela? Cara, você fez. Não, eu não, deve ser alguém da equipe lá que fez. Mas o que deu? Deu nada. A gente não inconclusivo. De alteração, né? Uhum. Que tenso, né, cara? Inconclusivo. Chegar em casa assim. E aí, então, foram esses 3, né? E o Ozzy, voltando ao porquê que eu escolhi a físio. O Ozzy, ele teve esse problema de locomoção e que eu queria, de alguma forma, ajudar ele, mas não tinha recursos. Aí eu falei, cara, eu preciso de recursos para ajudar ele.
E o mais engraçado foi que a Maia, que é a neta dele que ficou que ficou com o Marcelo, teve o mesmo problema. E aí até tem uma postagem que eu fiz quando a Maia estava em tratamento, eu falei, cuidei do pai, cuidei da filha, agora eu cuido da neta. E o engraçado é que eu consegui dar um suporte para ela, mas não consegui reverter, então, assim... Mas é porque é irreversível. É irreversível. Mas é que... O que a gente consegue dar e o que você deu e até hoje faz pelos pacientes, às vezes é conforto. Mas é assim... E tem muitos precisando, né? Na verdade, a gente acaba dividindo muitos pacientes, né? Porque eu trabalho com a parte ortopédica ali e tudo mais. Hoje a gente divide todos, né? Por causa da internação. Sim, mas assim, tem diversos deles que não adianta só a cirurgia ou a medicação, ou a cirurgia, a medicação, o repouso. Se não fizer esse processo de acompanhamento reabilitação. Mas isso aí a gente consegue entender para pacientes. Pro teu, não. Pro nosso, não. E a Maia, que é do Marcelo, por ter envolvimento com os meus, acabou envolvendo muito psicológico ali. Sim. Então eu queria... Não é só o envolvimento com os teus. Você conviveu com a Maia a vida dela inteira. Eu queria provar pra vida que eu não fiz... O que eu não fiz pelo Ozzy, eu ia fazer pela Maia. Só foi decepção. Missão. Exatamente. Então, por causa do Ozzy, porque ele precisava disso, tudo, você acabou indo para esse lado, e até porque você viu que era uma falha, entre aspas, ou uma falta de serviço que tinha aqui na região. Você viu como uma oportunidade. Isso. E aí também acompanhei a doutora Eliane, que foi minha professora, e eu gostei dessa área, achei uma área bem interessante e fui. Daí fechou com o Gustavo. Fechei com o Gustavo, fui e fiz o treinamento. 3 meses de treinamento. Abril, maio e junho de 2018 eu fiquei lá. Tá. Treinando. Voltou pra cá. Voltei pra cá. Eles têm, imagino eu, várias exigências de onde você vai abrir, como você vai abrir, como que é a influência da franqueadora nisso. Na verdade, é uma questão mais de número de habitantes, né? Tá. Porque, dependendo da cidade, não comporta um mundo à parte, né? Mas Cascavel é uma cidade... O que é uma cidade que comporta um mundo à parte? Acima de 100 mil habitantes. Acima de 100 mil é a ideia inicial. Tá. Às vezes até um pouquinho menos, dependendo do costume da cidade. Tem cidades que são um pouco mais fechadas. Cascavel eu acho uma cidade bem fechada para negócios. Para negócios, tal. né? Mas assim, é uma cidade grande, então comportaria. Sim. Né? E assim foi. E no primeiro mês ali, daí tem aquela questão, visitar clínicos, porque o nosso foco é os clínicos. É o povo que pega isso, peneira e manda para nós aquilo que é necessário, né? Porque vocês não têm o foco no cliente final, né? Isso. No paciente. Não é comum, de todos os pacientes que vocês têm, de 100% dos pacientes que vocês atendem, quantos por cento vão na clínica lá, na Mundo à Parte, e falam assim, trouxe para físio? Encontrei na internet, por exemplo. Isso, pode ser. Passei na frente, encontrei na internet. São menos de 10%. Menos de 10%. O resto é tudo encaminhado, de outros médicos veterinários. Daí esse relacionamento é imprescindível, né? Que é o que eu falei que era uma coisa boa tua. Que você é amigo de todo mundo que tem aqui, então você conseguiria ter entrada para isso, né? Necessário network. Aí nessa época o Gustavo chegou a vir para cá. Ele veio em novembro. Vocês visitarem, né? A gente fez a inauguração em setembro. Aí ele faz uma palestra, um simpósio ali para inauguração. E aí ele veio para cá em novembro. A gente fez a inauguração oficial e fui para as visitas. E aí no primeiro ano ali foi legal, foi muito bom, que foi o primeiro ano, foi praticamente em 2019. E aí veio 2020, né? Que é aquele ano turbulento que todo mundo, pandemia. É verdade, né? E aí eu com medo, porque daí tinha... Aí virou empresário, né? Tem folha de pagamento, tem, né, toda a despesa da clínica. Sim. E a tua clínica é linda, né? A tua clínica é enorme. Eu conheço, pelo menos de vista, várias unidades da Mundo à Parte. De vista que eu digo porque eu sei de hospitais, de amigos meus que tem Mundo à Parte dentro, ou de clínica que tem nas cidades. Eu acho que a tua é uma das mais bonitas, né? Ela tá ultrapassadinha já, né? Já teve bastante gente que inaugurou novo aí que a gente tá precisando dar um up. Porque mas é grande pra caramba. Quantos metros tem? A casa tem 120 metros, né? 120 metros quadrados total. Só que assim, tem a parte de lazer, que a Vida Pets usa mais que a Mundo à Parte. E tem a parte da clínica mesmo.
Mas aí, daí na pandemia ali eu fiquei até com um pouco de medo, assim. Daí teve aquele fecha tudo, fiquei 10 dias em casa. Mas você não tinha que fechar nessa época? Não, mas daí falaram, clínica pode abrir. Voltei a trabalhar. Ah, tá. E quando eu voltei a trabalhar, eu falei, vou voltar só eu. Né? Vou deixar Pra dar uma... estagiários, recepcionistas, vou deixar em casa. Cara, na primeira semana eu liguei para o pessoal, falei, volta que o negócio tá pegando fogo Movimento. aqui. Eu acho que o pessoal ficou em casa, viu os cachorros mancando, Falou, ele tem que levar para físio. É exatamente o processo que aconteceu. A galera ficou em casa durante a pandemia. A maioria dos negócios dentro da medicina veterinária tiveram algum tipo de crescimento ou notaram um aumento do movimento. Por quê? O cara ficou em casa, ele não podia viajar, então ele acabou juntando um pouco mais de grana. E aí, 2 mercados que foi visto uma boa mudança, um aumento, material de construção. Por quê? Estou em casa, Dá uma arrumadinha dá uma arrumada nisso aqui, vou aumentar ali, vou fazer uma edícula aqui, vou colocar uma piscina, sei lá, coisa do tipo, uma banheira, coisa assim. E o cuidado nos pets. Por quê? Pô, tá o dia inteiro com ele vê mancar, ele viu ter uma convulsão, aí ele já fica, meu Deus, será que estava tendo antes e eu não estava vendo? E o cara tem tempo também para levar no médico veterinário. Então a gente teve um aumento muito grande mesmo. Não, geral. E o mais engraçado foi que a vida inteira eu escutei que a veterinária não dava dinheiro, né? Não dá. E aí sou um pouco vingativo. Aí eu falei, tá vendo? Os comércios de vocês estão fechados. Eu tô trabalhando, eu vou sustentar vocês. Teu pai para tua mãe. Falei, agora vocês vão... 2020. Comer... Isso. 2021 continuou bom assim? 2021. Aí quando o pessoal voltou a trabalhar, parece que deu uma diminuída. Aham. Aí, mas a gente voltou, porque daí o que aconteceu nesse período? A gente parou de visitar também, né? Sim. Ah, sim, porque não podia também, Não né? podia. Aí dá um... Era até mal visto, né? O cara, o representante que ia visitar, Sim. não era uma coisa que a gente gostava Aí de deu uma receber, não. queda. Só que nesse tempo, minha mãe, por ter comércio em galeria, né? Ela resolveu inovar, né? E eu participei junto dessa inovação. Ela falou, o que foi que não fechou nesse período de pandemia? Mercado. O que a gente precisa fazer para ganhar dinheiro e ir para o mercado? Daí a gente começou a montar loja de acessórios para celular dentro dos mercados. Capinha, Carregador, película. Tá, E aí começamos, né? Começamos em 2020, no ano da pandemia. tá. 2020. Bem louco, assim, né? O pessoal, empresas fechando e a gente lá montando lojinha. E aí e aí chegou o momento que eu senti a necessidade de sair um pouco da clínica para ajudar um pouco mais nas lojas, né? Porque daí precisava me dividir um pouco. Até aí você ainda estava sozinho na clínica, Final de 2020. como médico. Sim. A minha atual sócia, ela entrou no estágio em fevereiro de 2020. E eu já vi que ela tinha um potencial muito bom. Aham. Aí eu falei para ela, coitada, a guria gelou na base. Falei para ela bem assim, falei, olha, você é muito boa, eu gosto muito de você. Falei, tem uma grande chance de você ser contratada. A menos que dê uma crise mundial, você não será contratada. Em março, deu pandemia. Cara, a menina chegou pra mim um dia e falou, qual que é a chance de eu ser contratada? Eu falei pra ela. Já Daí, descobrimos quem foi a culpada. Eu pensei isso também a hora que ele eu falou. falei pela pra ela, pandemia. falei, calma, Ali, que vai dar tudo certo. A gente tem um ano inteiro, a gente tá em março ainda, tem até dezembro. Muito pelo contrário, melhorou até as coisas, aumentou a chance da contratação dela. Aí em dezembro, a gente negociou a contratação dela. Dezembro de 2020. Isso, ela não ficou nem um ano como contratada, já virou sócia. Porque Legal. eu precisei... Que é a Alexandra, que é uma querida, ela que atua mais lá diretamente do lá hospital, dentro né? do nosso hospital Vida e tudo. Pets. Adoro a Ale também. Então, aí ela entrou, deu uma guinada ali em alguns equipamentos, a gente começou a colocar ozônio, né, com o investimento dela. Assim, investimento nosso, né, porque Sim, só sim, que a pessoal, participação dela. Mas com a entrada dela é que veio essas coisas. E aí, com isso, a gente também implementou, junto com o Marcelo, a parte dos internados, e aí foi melhorando o nosso leque de opções de tratamento. E aí eu fiquei um pouco mais nas lojas. Aí em 2020 começamos... Daí já tinham 3 lojas nessa época, né? Ali na galeria que minha mãe já trabalha. É que tua mãe já tinha. 26 anos Você que ela entrou trabalha como com isso. sócio nessas 3 dela. Não, nessas 3 não. Essas 3 é dela. Continua sendo dela até Isso. hoje. Aí Não entra naquelas 13 empresas que você falou, então. entra. Ah, entra também. É que tá porque daí eu acabou. sou sócio. Eu não, Tá, entendi. Aí assim, mas os lucros ficam tudo com ela porque é mérito dela aquilo ali. E aí, as outras 13 menos... Pera, 11 menos... 8. As outras 8, aí a gente foi montando. Aí foi em 2020, 2021 e agora 2022. Porque aconteceu foi bem rápido, Foi muito né, rápido. a montagem. Muito rápido. A gente falava que você estava tipo o velho da van.
Deus abençoe. Inauguração de mais uma loja Maxel. Deus abençoe. Não sei onde. Cada semana tava tendo uma. E hoje tá com 11 lojas. 11 então. lojas. Vocês têm plano de abrir mais loja? Tá, semana que E daí, e daí a Mundo à Parte, né? Que você tinha a Mundo à Parte, que é essa unidade aqui em Cascavel, Uhum. que é uma clínica sozinha, vamos dizer assim, não é dentro de nenhum outro estabelecimento. Uhum. Depois, quando a gente inaugurou o Hospital Novo, Em 2021. 2020... Foi 2021? Tá. Começo 2021, passado. quando a gente inaugurou, você abriu uma Mundo à Parte dentro do hospital, né? E agora em Toledo, em Atendimento lá. 2020. Por enquanto a gente está em atendimento volante, né? Sim. Mas a intenção, Tem nossa casinha tá lá. Tem o lugar, mas vai para fazer o atendimento e volta, não fica ninguém o tempo todo lá, né? Então são basicamente três lugares de atendimento que a Mundo à Parte faz. Porque fora você faz atendimento para clínicas, para todo mundo que encaminha, e daí na Vida Pets só para os pacientes da Vida Pets, logicamente. Hoje, quantos por cento você fica dentro do Mundo à Parte e quantos por cento você fica na administração das lojas? As lojas têm uma operação relativamente simplificada, você sempre me fala, né? Um funcionário que fica lá? Cada loja tem duas funcionários, porque daí trabalha com Escala. né? Começa às 9, vai até às 8 da noite, daí o pessoal faz A escala. o horário. Então, 2 funcionários por loja. E aí, assim, eu tenho... Daí, nessas lojas que foram abertas fora do shopping ali, da galeria, a gente tem uma sócia. Aí, a gente divide muito funções com essa sócia, né? Além da tua mãe, tem mais uma sócia, entendi. Aí, a gente divide muito a parte da administração das lojas. Daí isso acaba dando tira um pouco de peso de você. Tira, mas eu acho que a clínica tá me tomando uns 30%. 30? Hoje é a lei, então, que ela que toca mais a Mundo à Parte, que cuida mais dessa parte da fisioterapia. Tá. E de veterinário, por enquanto, tá você e ela. A gente tá com mais uma agora. Já tá com Tá com mais a Carol. Uma? Porque eu ia falar que eu vi Tem a Carol. vaga que daí, esses assim, dias. a gente, para otimizar até os meus horários, para facilitar a minha agenda, a gente optou em colocar uma vet para ajudar ela, para ela poder fazer essa correria mais entre as vidas pets. Que antes era tua. Sim. Né? Que antes era tua, então foi passando o bastão. Cara, fisioterapia é o seguinte. Quando eu me formei, nem falava muito, não tinha muito essa coisa de fisioterapia. Quando eu formei era bem pouco também. Eu formei antes ainda de você. Daí, depois... eu sou 2013. acupuntura. 2013, né? 13, ali em 2016... Em 2016, teve uma época que a gente tinha alguns pacientes e que a gente notava uma certa necessidade da reabilitação. E aí eu lembro que a gente acho que você tinha um livro de fisioterapia já, Tinha. que você emprestou para uma estagiária, para que a gente pudesse fazer algumas coisas em alguns pacientes internados ali, sabe? Sim. Pelo menos um exercício, um reforço de musculatura, nada, longe de ser, né? O que é hoje. Mas eu lembro que a gente já dava uma certa importância para o que isso podia fazer pelo paciente. Porém, dentro da faculdade e tudo mais, não é uma coisa tão explorada. Então, o pessoal liga muito fisioterapia à ortopedia. Hoje, mais do que nunca, eu entendo a importância que tem no todo. Porque de equipamentos, de aparelhos, quais são as coisas que vocês utilizam lá dentro? Fototerapia. Faz assim, fala o que você tem e coloca alguma aplicação. Tá, fototerapia, ele auxilia muito na replicação celular, ajuda na cicatrização de feridas, assim. Então, por exemplo, eu consigo aplicar numa pós-operatório, qualquer cirúrgico? Não. O oncológico não pode usar foto. Tá. Só oncológico, tá. Então, qualquer cirurgia porque que ele replica células. Ele não controla a célula que ele está. Ele não vai selecionar qual. Tá. Ainda bem que não sou eu que faço, né? E paciente e filhotes também a gente não utiliza, porque ele ajuda na consolidação óssea, pode acabar fechando a linha de crescimento. Entendi. Legal. Então, assim, esses dois são... É uma aplicação local? É uma placa do tamanho, sei lá, de um celular um pouco maior. Tá. E aí você
coloca no local da No lesão local. e aí ele emite a luz infravermelho e vermelho, Entendi. que vai até a célula e acelera a replicação celular. Entendi. Então, Joia. para cicatrização, uma ferida aberta, por exemplo, Pra- por segunda intenção, tudo isso Eu falo que os ajudando. seus pacientes são contraindicados, mas paciente de dermato, Oncológicos. paciente de dermato, Ah, legal. muito legal, muito Legal. bom usar. Excelente. Mas em pós-cirúrgico que não seja filhote nem oncológico, tudo bem. Pode ser. Pós uma cirurgia ortopédica, por exemplo. Pode ser. vai Aí tem o fazer foto, sentido. que é essa placona que eu falei, e tem o laser, Tá. que tem basicamente o mesmo princípio, só que daí é mais focal. Entendi. Ah, eu tô com um probleminha especificamente aqui. Tá. A gente usa o laser, que daí ele até estimula pontos de acupuntura, então faz um tratamento diferenciado Tá. da placona, que é mais geralzão ali, né? Sim, sim. Então, Pode esses continuar. dois. Tá. O foto e o laser. Tem o magneto, Tá. que é aquele tubão que eu acho que vocês já viram. Isso, que fica dentro daí o coloca paciente, o paciente né? dentro. Aquilo ali é para relaxamento muscular, tem Aquilo controle. tem vários tamanhos? Não, Tipo, tem uma- aquele lá, que daí a gente coloca em cães menores, daí ele tem uma plaquinha também. Entendi. E daí a gente amarra em cachorro grande. Tá. Esse ajuda muito no controle anti-inflamatório Tá. e também relaxamento muscular. Tá. Ele relaxa tanto que se o cachorro tem diarreia, a gente não pode pôr, porque senão... Senão ele vai relaxar. Vai né? relaxar Inclusive tudo. Isso. Entendi. E laser. Mas e só volta elétrico. no magneto. Um paciente também, por exemplo, posterior a uma fratura que demorou um pouco para ter abordagem, geralmente a gente tem aquela contratura muscular muito forte. Então ele se beneficiaria, por exemplo, da Ajuda. magnetoterapia. Ajuda. Entendi. Paciente com problema de disco intervertebral, né? Coluna Em crise, e tudo mais. em crise aguda a gente não usa, Não porque usa. daí relaxa, ele pode piorar. Ah, protruir mais. É isso. O gato obstruído. Tá. Relaxamento, por exemplo, Dá. da uretra Sim. para poder Pode- ajudar a liberar pode ajudar. ali o plug. Legal. É porque eu vi a Lê fazendo num internado gato obstruído, Legal. que era um gatinho também filhotinho. E daí é porque foi engraçado, porque é tipo um cilindro, né? Então o gatinho tava dentro daquele cilindro. Cara, fazendo gato adora também. aquilo, porque é escurinho, fica lá enroladinho confortável. lá dentro, perfeito né? pra Gato- ele. é a terapia que o gato mais gosta. Tá, que mais? E aí tem eletro. Eletro, que inclusive... Eletroacupuntura, eletroterapia. 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 Tá. Eletroterapia. Tem eletroacupuntura também, mas a gente Sim, está sim, falando sim. Só da físio. Eletroterapia. Eletroterapia é para controle analgésico, basicamente, né? Que é os TENS. E o FES é para fortalecimento, ou seja, para estimulação da musculatura. Eu não faço ideia do que você acabou de falar. Tá. É que são duas modalidades da eletro. Tá. TENS e o FES. Tá, Tá? O FES, ele fortalece. tá. E o TENS, ele tira tensão. Entendi. Um macetinho. Entendi. Tensão. Sim. Tensão e fez de Isso. fortalecimento. O que ajuda o fortalecimento, por exemplo? O cachorro operou, teve uma perda muscular bem significativa num dos membros, a gente utiliza o TENS ali para tentar recuperar essa musculatura. Dá uma reforçada. Isso. Então, o que a gente usa na físio de equipamento seria isso. Tá. Só que tem muita gente que leva a físio como exercício só. Estica É. e puxa. Então assim, eu gosto sempre de deixar claro que, mas o cachorro tá com dor, como que eu vou mandar ele pra físio? Pra fazer mais exercício e ficar com mais dor? Não. A físio, ela... Isso foi um desafio bem grande teu no começo, né? Foi. Eu lembro que a gente conversou uma vez, você comentou que o que acontecia era que os colegas falavam assim, ó, fiz o procedimento, começa a físio daqui uma semana, começa a físio daqui 10 dias. O colega falando, não mandando para eles avaliarem. Por quê? Porque agora ele tá com dor. Espera passar a dor. E não é esse na o verdade, princípio. assim, saiu da cirurgia, Eu se tem a, encaminho assim. se tem a Eu possibilidade, encaminho já faz na hora. Isso, eu encaminho, eu falo assim, ó, fisioterapia vai funcionar de duas formas. Primeiro momento, controle de dor e inflamação. Controlou dor, inflamação, fortalecimento. Aí reabilitação. vai. Reabilitação. Isso Esse faz é muita o- diferença porque a perda muscular que acontece num paciente, pensando num paciente ortopédico, ou qualquer paciente que esteja poupando algum membro, né? Ela é muito grande e ela é muito rápida. Eu sempre falo que eu senti isso na pele. Em 2014 eu machuquei meu joelho. Jogando bola, estourei o Achando que ligamento. era o Ronaldo, né? É. Só que só fez essa parte igual, né? Eu achava que eu jogava. Eu lembro que você ganhou uma moto do Proeste e teve que verdade. vender pra pagar a cirurgia. Não foi isso não. Não foi isso. Não foi isso. Eu estourei meu joelho em 2014 e aí eu tive que fazer cirurgia. Eu estourei meu joelho na quinta-feira e eu operei na terça-feira. Então deu uma semana. Daí na quarta-feira eu já comecei a fazer fisioterapia. Coincidentemente, na clínica do pai da sua esposa. Sim. Lá no Fará. Comecei a fazer fisioterapia e eu lembro que o cara mediu. E a minha coxa da perna direita, machucada, estava 4 centímetros menor do que a esquerda. Então, isso em 5 dias de muleta.
Então você imagina um paciente desse que sofreu uma fratura, daí vai fazer a cirurgia, daí ele não sabe que ele tem que tentar apoiar, tudo mais, a necessidade que ele tem da fisioterapia. Aí o que acontece é o seguinte, eu não tinha plano de saúde, tive que pagar a cirurgia, deu R$6.600. Eu tive que pagar, né, obviamente, fiz tudo mais, fiz a cirurgia que nem eu falei, na terça-feira. No sábado, a minha mãe chegou e ela jogava no Proeste, que é tipo um bingo, né, de televisão e tal. E ela me deu uma cartelinha. Falou, quer jogar uma? E aí, né, é que nem droga, né? Primeiro o cara dá de graça. Eu joguei e falei pra ela, viu, semana que vem compra uma pra mim. E dei 10, 15 pila pra ela, comprar uma pra mim. Droga é boa. Na outra semana, joguei, ganhei uma moto no valor de R$5.000. Pagou a cirurgia. Eu falei, na verdade foi Deus me devolvendo o dinheiro, falando assim, viu, foi mal lá. Tá bom, deixa lá. Mauzão elas lá. por Tá. ela. E aí deu tudo certo. Mas, então você vê a necessidade dessa reabilitação para o paciente, a melhora que você vai ter, porque também não é incomum o paciente machucar, por exemplo, um joelho, operar, depois machucar o outro. Bem comum. Por causa dessa distribuição errada de peso, que ele começa a poupar um membro. Não, e tem ainda a questão do joelho, dele começa a mancar ali, né? Sim. Aí já vai o quadril junto. Vai a articulação também, Então, assim, a coxa femoral já junto. teve um paciente que eu atendi, ele operou o joelho, operou o quadril dos dois lados. Sim. Então, Por causa Isso dessa necessidade de reforço. isso tem aumentado, né? Por conta de raça. Eu acho que tem- tanto de raça quanto do ambiente que os animais estão ficando. Pode ser ambiente, Muito porcelanato. Ambiente, muito porcelanato, sobe e desce escada. sofá, cama, escada. Isso aí. Cara do Cara, céu. descer de cama box, É a melhor York, coisa que tem, né? Pra dar Lhasa, caca. que Spitz. desce de cama box do Spitz. quarto, Spitz, é quase um crime. Porque esse movimento de cair desse jeito, o impacto que tem sobre a coluna, o chão liso que está aqui, a altura que é uma cama box, pensa, uma cama box, cara, é a mesma coisa do que você pular de um prédio de 5, 6, de um lugar de 5, 6 andares, metros. Pro um Spitz. Proporcionalmente, Se você for né? pensar no tamanho Sim. dele. Então, acho que por isso que a gente está vendo um aumento bem grande dessas lesões também. Tem sabe? muito. Isso dentro da fisioterapia. O que você Mas faz tem mais hoje coisa. é fisioterapia e acupuntura. não, Cara, isso dentro de aparelhos para relaxamento, né? O que mais perguntam? A esteira. Tá. A hidroterapia. Hidroesteira. Hidroesteira. Qual que é a função real dela? Vocês usam bastante ela na rotina? Usamos para paciente que... Deixa eu falar mais O pessoal adora ter Nossa, o vídeo do paciente na esteira e tal, né? tem paciente que deixa lá tem tutor que deixa lá o cachorro e fala, quanto que ele vai fazer esteira? Na terceira sessão. Daí da terceira sessão ele vai, hoje a gente vai acompanhar. Mas é porque é muito legal. E né? aí, legal, às vezes, porque assim, a gente prevê que ele vai... Sim, que ele sim. vai vai fazendo conforme a necessidade. Só que se chega lá na terceira sessão e ele tá com uma dorzinha ainda, a gente não tem como pôr na esteira, porque a ideia de fazer exercício não é... Você não vai pra academia com dor na coluna. Sim. Pelo menos não deveria. Não vou nem sem dor na coluna. Então, assim, Imagina a esteira... se Se culpa tivesse dessa. dor, A esteira funciona assim, você não vai Tá. fazer uma esteira com dor. Então, às vezes a gente vai fazer... Não vou querer, que eu já tô suando bastante. A gente vai fazer a palpação e ver que tá com dor ali no momento inicial da sessão, a gente não coloca na esteira. Nossa, a decepção A cara da de família. decepção. A Tristeza, decepção né? da família Mas, que queria assim, ver na esteira. a esteira tem a função, primeiro, ajudar o cão a fazer um exercício com baixo impacto, porque a água diminui o impacto do corpo do animal, né? Então, fazer esse exercício para que ele volte a ter o movimento, volte a ter a pisadinha, volta, né, a ter a locomoção daquele membro. E, por outro lado, também para paciente obeso. A gente faz tratamento junto com nutrólogos, né, para redução de peso, também exercício, porque o cachorro gordo precisa fazer, Bastante exercício. Não pode ter muito impacto. não pode ter impacto porque a articulação... Mas aí tem que fazer todo dia? A gente faz aí 2, 3 vezes na semana. Tá. Mais ou menos o que a gente deveria fazer. A gente faz de academia. A gente deveria Qualquer fazer um mais. deveria fazer. Deveria fazer mais, A mas gente assim. quem faz isso? Tô correndo. Não fui na academia 3 vezes na vida. E aí, Tá precisando. Então seria, obviamente. Dá pra perceber. Aí você fazendo esse reforço, tudo mais, na hidroesteira. Na hidroesteira. E aí também tem a parte de acupuntura. Tem a parte ainda da cinesioterapia. Tá. Que a cinesioterapia aí sim é a parte de exercício. Tá. Aí sim é o lugar onde o cachorro que tem dor não pode ir. Tá. Que é aqueles conezinhos com obstáculo. Tá. Aí tem a pranchinha para você conseguir fazer aí o movimento como se fosse uma pisadinha também. Aham.
enfim. Geralmente é escalonado isso, então? Ele começa nas primeiras sessões, ele fica nesses aparelhos para controle de dor, para reforço de musculatura, depois vai para esse tipo de cinésio? É que depende, né? Depende do tratamento. Mas sim, a gente inicia controle de dor, analgesia, controle de dor, analgesia. Reforço de musculatura. Reforço de musculatura, isso. Relaxamento. E a esteira, então, está dentro dessa parte da cinésio? Tá. Que seria de reforço. Isso. Aí tem a acupuntura. A Mundo à Parte é uma clínica de fisioterapia e acupuntura, né? Tá. Aí na acupuntura tem a eletroacupuntura, tem a moxa, tem o laser, volta para acupuntura também, porque daí a gente estimula ponto. O pessoal às vezes pensa que a gente está fumando perto do... Você ficou sabendo dessa? Do cão. Não? Esses dias... Porque é o seguinte, para contextualizar a galera que está escutando, assistindo. Na nossa internação, lá no Hospital Vida Pets, então, em parceria com a Mundo à Parte, com o Marcelo e com a Alê, a gente instituiu o pacote de bem-estar animal, né? Que consiste basicamente em alguns exercícios, algum cuidado de fisioterapia, aromaterapia, musicoterapia e cromoterapia. Isso. Que está incluso na internação para os nossos pacientes. Isso pode ser adquirido à parte, né? Para aquele paciente que tem necessidade. Também tem a fisioterapia geral, tal. Você não quer mais, né? Não. Também tem a fisioterapia geral, mas isso todos os nossos pacientes têm. O que acontece com isso? Então, o cheiro, para quem nunca conheceu, teve a oportunidade de conhecer, o cheiro da moxoterapia é extremamente forte. E é um cheiro realmente de fumaça. Não sei como descrever melhor do que isso. Isso acaba pegando em todos os pacientes. E aí nós tínhamos um paciente que estava internado em alta complexidade, que fez a moxoterapia e foi para casa. E aí a tutora, quando ele chegou, ela não pôde buscar, foi num taxi dog. Quando ele chegou em casa, a tutora entrou em contato com a gente, falando, olha, eu não sei como que foi o cara que trouxe e tal, mas eu acho que ele veio fumando, achando que o cara do taxi dog foi para casa fumando e deixou o cachorro dela fedendo. Aí a gente explicou que tem a moxoterapia, como ela funciona. Mas a gente, às vezes, vai descer, atender, está com muito cheiro no jaleco. Tanto que a Lê começou agora a sempre pingar um óleo de lavanda, eu acho que que ela me falou esses dias atrás, para tentar dar uma disfarçada no cheiro, porque o pessoal não conhece. Não, a aromaterapia... Quando se faz a moxa, ela é bem importante. Não para o tratamento, mas para dar uma abafada no cheiro ali. Mesmo quando eu não vejo que vocês foram no hospital, eu sei que vocês foram pelo cheiro da moxa. Quando eu entro, eu falo, já foi a físio de hoje. E a moxoterapia especificamente, porque assim, eu sou bastante... Eu costumo me classificar como alopata. Eu gosto muito de medicamento, testado, aquela coisa. Então, foi crescendo muito o meu conhecimento e a minha adaptação nessas terapias com o contato com vocês e com o serviço da Mundo à Parte. A moxoterapia, por exemplo, principalmente eu vi em tratamento de ferida aberta, né? Quando a gente tinha que tratar por segunda intenção. Então, aí sim, paciente oncológico, às vezes, tudo mais, de fazer a moxa e realmente é visível um paciente que não está tendo melhora de uma cicatrização, que não está reptilizando, ou que a ferida continua contaminada, sabe? Muito edema. Edema, é visível. Às vezes, quando a gente faz uma cirurgia e não fica... acaba ficando um pouquinho tenso, corta um pouquinho a circulação ali, é visível quando começa com a moxa lá 2 vezes por dia, que você deixa daí uma lá para a gente também fazer, é visível a melhora. Como que é essa atuação da moxa, especificamente? Bem, para os alopatas eu olho um pouco menos viajado, porque a acupuntura ela viaja muito na teoria. Cara, vasodilatação. Tá. Né? Ela vai permitir uma vasodilatação. Isso que vai promover uma cicatrização mais rápida. Eu acho que para os alopatas é uma definição mais rápida. Legal. Se você for falar de energia, de fluxo de energia, que é tudo aquilo que a acupuntura preza, os alopatas vão falar, velho, você está viajando. Tá, show de bola, mas... Cara, o negócio desde é que funciona. funciona. Que aí que tá. O problema não. A questão é a seguinte, no caso da moxoterapia, eu já sei que funciona. Então, você poderia me dizer que fluxo de energia, coisa era tal, que eu não tenho muito o que falar. Cara, mas você lembra... Porque assim, eu fui criado por veterinário alopata, tá aqui. E quando eu fui fazer acupuntura, curso de acupuntura, você vai não com preconceito, mas assim, você vai com uma base, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui, às vezes, né? E teve muitos casos que eu mandava foto para você nas aulas.
Direto. Aham. Olha isso aqui, velho. O Olha que estão dá falando? pra fazer, olha o que não sei o que. Mas é muito louco. E então, assim, tinha até uma professora lá no curso que falava, cara, porque tem gente da acupuntura que não utiliza nada de medicamento. Eles não querem usar nada. Tem gente até que fala em anestesia por acupuntura. Aham. Eu não me encorajo, né? Eu não tenho esse dom ainda. Mas Eu queria muito acompanhar. eu Isso é muito interessante. eu também. É. Eu acho interessante. Eu já sempre fui assim, mente aberta Aham. para essas coisas, mas eu sou nesse sentido que você está comentando. Tipo assim, para mim não é 880. Não, é só acupuntura ou só alopatia. Sim, não precisa eu ser. sempre gostei do negócio Meio a meio. associado. Putz, cara, O ajuda problema e é quando você tal. começa. O problema é uma pessoa largar um tratamento convencional, às vezes, para fazer um alternativo, apesar de que a acupuntura não é considerado tratamento alternativo, Sim. né? É medicina Se tradicional tiver chinesa. indicação só para aquilo, Sim, daí show Entendeu? de bola. Daí show de bola. né? mas Agora sim, eu Mas acho- geralmente você consegue fazer uma associação eu legal. Que gosto dá pra do- associar é ótimo. Se der pra associar, eu melhor gosto ainda. Da associação. A minha primeira experiência com alguma coisa mais cabulosa assim, homeopatia. Mais cabulosa. Que é um negócio diferente da alopatia, porque a gente Sim. dentro da faculdade vai escutar, pelo menos até enquanto a gente Trabalhou estudou, você trabalhou com Sim, um projeto, alguma na coisa assim? área, na área de homeopatia. Aham. Né? O que E você daí, fez de homeopatia? E era homeopatia, eu trabalhava com homeopatia de rebanho. Uhum. Mastite, carrapato, sodomia. Tipo, pingava o. Era, na verdade, impregnado em um pó, né? Carbonato Aham. de cálcio e colocava no meio da alimentação. Então, eu comecei aí. E o meu orientador do TCC, Aham. ele tinha trabalhado na Pfizer durante anos com Aham. desenvolvimento desenvolvendo medicamento. Medicamento. Aí você imagina, cara, eu tava lá na área de homeopatia e ele puritano, né? Alopata total. Sei como é que ele aceitou o Nossa, teu projeto. Não, cara, era tipo assim, era uma guerra. Aham. Ele me ensinou muita coisa, porque a gente tá lá na faculdade também, você quer acreditar em tudo. Ah, é o que Nossa, você tem de informação putz, também, né? O cara, e aquilo pra mim foi assim, me enriqueceu muito, né, nessa questão assim, de que não é talvez 880, mas as coisas podem ser complementares, e daí você junta isso daí. Eu tive dificuldade quando eu fiz o curso de acupuntura, porque fala um pouco da fitoterapia, né? Aham. Sim. E a fitoterapia, ela foge muito da alopatia. Sim. Então, cara, eu não conseguia entender aquilo. Eu não conseguia entender. Tanto é que teve uma hora que eu fiz uma pergunta, todo mundo falou, mas ela já respondeu. Eu falei, mas eu não entendi. Por isso que eu tô perguntando. Não, pra quem não é acostumado ou pra quem tem uma outra linha de ensino, recebeu uma outra linha de ensino, eu acho que é bem difícil de entender essa parte. Eu vejo muito isso porque na parte da onco, a gente tem até um momento, até um ponto onde a gente pode ir, né? Então, às vezes você tem um paciente, você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma eletroquímio, você vai fazer uma quimioterapia, depois daquele procedimento de quimioterapia, talvez você vai escolher outro quimioterápico, talvez o paciente respondeu, talvez ele não respondeu. Sim. Só que é muito difícil você chegar para o tutor e falar, olha, em termos de tratamento, nós não temos mais onde ir. A partir daqui é paliativo no sentido de tirar dor, fazer controle e tudo É mais. essa hora que manda pra acupuntura. Cara, sempre chega. E daí ela tem que resolver. Não, mas é nessa hora que o tutor, geralmente, ele é muito difícil para o tutor aceitar esse fim das opções terapêuticas, né? Nesse sentido de literalmente tratar o câncer. E aí é muito comum do tutor vir falar comigo e falar, olha, eu ouvi falar sobre Viscum album, por exemplo, que eu tenho zero conhecimento sobre. Só que como os tutores me procuram para saber, o que você acha? Posso fazer? Cara, eu não sei se pode fazer, porque eu não tenho experiência sobre. Então eu consegui contato de um cara lá de São Paulo, que trabalha com esse Viscum album. Todo tutor que me pergunta disso, geralmente eu dou o contato desse cara. Eu falo, fala com esse cara aqui. Conversa com ele. Que ele conversa vai com te ele instruir. e tal. Falei, a única coisa que eu peço não troca o tratamento tradicional por esse. Então mantém os dois juntos, né? Mas não deixa de trazer para os acompanhamentos, né? As radiografias de controle e tudo mais. Mas, se você achar por bem, vai e faz. Né? Mas é difícil, porque não é um negócio que eu vou conseguir colocar na minha rotina agora, sabe? Viu? Eu falei Então, tem que ter um brincando, outro. mas a acupuntura é aplicável sim. Não que vá resolver. Sim. Mas assim, 100% para causar um alívio, para ajudar no controle da dor. Então, é aplicável. A gente tem até opções de tratamento para paciente oncológico justamente para qualidade de vida.
Sim. Enquanto ele estiver vivo, ele precisa ter a qualidade de vida plena ali, né? E na homeopatia, na acupuntura, eu já voltei lá. Sim. Na acupuntura é interessante porque é muito comum no humano fazer isso daí. Então, às vezes, o cara já se identifica, né? Sim. Eu, às vezes falo, você já fez em você? Ah, não, nunca fiz. Cara, é sensacional. Eu já fiz acupuntura. Cara, você tem muita... Eu nunca fiz acupuntura, quero fazer. Mas assim, tem relatos diferentes. Minha mãe e meu pai. Meu pai uma vez fez acupuntura e eu perguntei pra ele, porque eu tinha essa curiosidade, como que foi? Ele falou, cara, eu nem lembro por que ele fez. Não, ele falou assim, eu relaxei bastante durante, acho que ele falou que até chegou a cochilar, mas ele até comentou, ele falou, só que assim, me colocaram numa sala, meia luz, sim, as agulhinhas, uma musiquinha e eu deitado ali. Ele brincou, ele falou, sem as agulhas eu tinha dormido também. Mas ele falou que foi gostoso. A minha mãe não suportou fazer. Sério? Cara, minha mãe, e foi eu que dei pra ela. Dor? Eu dei uma sessão de acupuntura, ou sei lá, um pacote, alguma coisa, não lembro, faz tempo. Mas era assim, de coisa relaxante pra fazer tal, e tinha acupuntura. Cara, diz que os caras fiaram uma agulhinha na testa dela e saíram da sala. Não, e daí saíram da sala, cara. Falaram, fica aí e tal, a gente volta daqui uns minutos. Cara, ela falou que ela ficou assim, parecia a cabeça dela ia explodir durante o tempo todo que tava lá. Ela saiu traumatizada. Ela saiu traumatizada. Tava bloqueado, não tava? Tava com estagnação. Certeza. Tinha que colocar mais pra drenar. Não, o incrível de tudo isso... E eu quero fazer. É uma hipocrisia danada, mas eu morro de medo de agulha. Olha lá. No dos outros pode, né, doutor? Uma vez coletar sangue, fazer qualquer tipo... Morre de medo de agulha em você. Qualquer tipo de... Sim. Não faço. Hoje Já tomou a vacina do Covid? Tomei. De olho fechado. Sim. Chorando. Tinha 2 pessoas lá. Eu falei pra uma fingir que era minha mãe. Segura minha mão. Qual que é o principal paciente que vocês recebem no Mundo à Parte hoje para fisioterapia? É da orto? É da onco? Hernia de disco. Do quê? O principal. Hernia de disco e luxação de patela. O que mais São tem. os campeões. Chovendo. Pré-operatório ou pós-operatório? Normalmente pré-operatório. Pré-operatório. Seria... O pessoal costuma mandar como uma tentativa de atrasar ou de impedir a cirurgia? Joelho, normalmente sim. Luxação de patela. Mas a coluna é aquela coisa. Deu uma esfriadinha, o cachorrinho teve uma crise, vai lá, faz 2, 3 sessões. O ideal não é fazer assim. O ideal é tirar da crise e fazer um plano ali para controle, para prevenção, né? Mas... Viu? Se eu levar lá, eu levo lá um paciente para você. Hoje eu vou levar meu cachorro lá e ele teve uma hernia de disco, foi diagnosticado com uma hernia de disco, eu levo para você. O que é feito? Como que é o processo lá da fisioterapia e tudo na Mundo à Parte? Então, a gente faz a coleta de informações, né, sobre histórico de doenças, para ver se tem neoplasia. Para saber o que pode usar. Para ver se essa hernia de disco... quanto tempo está com esse probleminha, para ver se é aguda, se a gente pode utilizar outro equipamento, tem epilepsia, se a gente pode utilizar o eletro. Então, assim, a gente avalia todas esse histórico de doenças que ele pode desenvolver. Analisado, beleza, o cachorro não tem nada, é uma hernia de disco mais crônica, beleza, a gente pode usar qualquer tipo de equipamento. Colocamos equipamentos e aí ali ele fica durante 1 hora. Né? A gente revezando entre um equipamento e outro durante 1 hora de tratamento. Aí vai melhorar. E, claro, às vezes, normalmente cervicalgia, né? Aqui, né? Sim. Dor absurda. A gente faz prescrição de medicamento, a gente utiliza a moxa, eu recomendo para casa. Então, esses são o procedimento inicial. Aí, beleza, o cachorro vai, do gato, né? O paciente vai melhorando a dor, melhorando toda essa doença e beleza. Vai dando espaço. Normalmente, quando está numa crise absurda, a gente faz 2 vezes na semana. Vai melhorando, vai passando por 1 vez na semana. Vai melhorando, vai... Terça e quinta. Qual que é o espaçamento dessa... Normalmente segunda e quinta, terça e sexta. Entendi. Dá um espaçamento um pouquinho maior. Aí beleza. Virou 1 semana. Continua melhorando, vai para cada 15 dias. Continua melhorando, vai para cada mês. E assim a gente mantém. E geralmente daí mantém lá 1 vez por mês, uma sessão que é para dar uma relaxada, não deixar entrar em crise de novo. E aí tem toda a recomendação para casa, né? Esfriou, coloca roupinha, não pular na cadeira, não subir na cama, não subir escada. Essa parte geralmente é esquecida pelo tutor, principalmente assim que o cachorro volta a andar e tudo mais, normal, né? A comer normal, a defecar, a urinar, tudo. O tutor esquece de imediato.
E geralmente o tutor estimula, porque ele lembra que o meu cachorro estava bem quando ele subia a escada. Então, às vezes, o tutor fica chamando. Sobe, vem, Para ver se tá bem mesmo, Para né? ver se está bem, como se fosse um teste. Isso, na verdade, 100% Tem indicado, um né? paciente que eu atendi da Vida Pets, que é o Tom da Eveline. Aham, sim. Ele perdeu dor profunda, foi feita cirurgia, recuperou dor profunda e é um caso bem legal de falar dele assim. E aí, volta e meia eu recebo foto da Eveline, ela criou uma barreira absurda na frente da escada dela, assim, pra ele não subir. Pra não ter o perigo E dele às vezes subir. ela pega e me manda foto e ele tá lá em cima. Ele deu um jeito Ela de... pega e manda, seu paciente fugiu. Mas como que é? Mas ele arreda? Não, cara, o nome dele Não é Tom, pula. de Tom Cruise de Missão Isso é Impossível. impossível. Então o bicho é terrível. E esses dias ela falou que ela tava dormindo e ela escutou o Tom andando. Futricando. E ele foi andando bem devagarzinho, no ritmo de andar. Daqui a pouco ele pegou o embalo e veio correndo e pulou em cima da cama. Ou seja, ele fez tipo avião. cara. Avião vai para um lugar, depois pega o voo e vai, né? Meu Deus. E ele foi e subiu em cima da cama. Ela pega e me manda sensacional. áudio na hora, assim. Às vezes é madrugada, ela manda, ó, teu paciente subiu na cama. Subiu na cama aqui. Cara, eu já tive bastante paciente de problema de coluna, né? De doença de disco intervertebral e tudo mais, que só com a fisioterapia teve uma recuperação muito boa. O paciente chegou a ficar paraplégico, né? E com a fisioterapia, com a acupuntura, recuperou, voltou a andar e ficou bem. Até porque a gente não tinha tanto uma rotina de cirurgia de coluna há alguns anos atrás. Hoje a gente faz e faz até com uma tranquilidade muito maior. Eu tinha uma preocupação muito grande em Trans e prescrever, pós, né? por causa do transoperatório Trans e e pós. principalmente do pós, Pós-imediato onde você não ali. tem como explicar bem para esse paciente que tem que ficar parado, tem que ficar só deitado. Não, ele assim que ele sentir uma firmeza, ele vai fazer uma força. E isso eu acho também as técnicas a serem realizadas, os equipamentos. Na verdade, o melhorou problema bastante, maior é o né, momento cara? que ele tá sem dor. Ele acha que ele pode Aí, tudo. Ele isso acha aí. que ele pode ele, tudo. Ele não se limita mais. Não, ele tá nem aí. Ele quer sair e fazer festa. Mas eu vejo, né, pela nossa rotina, pelo menos na nossa rotina, a infinita maioria dos pacientes que tem problema de coluna, principalmente DDIV, né, a doença do disco intervertebral, eles vão ficar muito bem com tratamento medicamentoso, repouso e reabilitação. Vai Cara, depender muito da graduação, eu acho. Sim, Né? Do mas tempo que ele a tá. grande maioria deles estão nesse momento controlar pra onde a caramba. gente vai conseguir manter no tratamento clínico. A grande maioria. Sim. Cara, tranquilo, mais de 90%. Tranquilo. Tem algum paciente, alguma raça, que ele tem uma indicação de fisioterapia, assim, vamos dizer, preventiva? Por exemplo, o bulldog francês, que é super comum ele ter hemivértebra. No sentido realmente de reforço muscular. Não é super comum, não. É assim. obrigatório. Oi? Não é super comum, é obrigatório. É, que ele tenha ter, né? hemivértebra. Dachshund pra coluna. Isso. Labrador pra displasia. Golden Retriever, Golden, pastor alemão. E fazer esse esses acompanhamento fisioterápico melhor, assim, diminui Porque a chance geralmente de são animais apresentar... que a gente vai ver a manifestação dessas doenças depois dos 6 anos de idade, 8, 10 anos de idade. Existe uma recomendação assim de começar essa fisioterapia antes para algum tipo de reforço? Ou a fisioterapia, na forma que a Mundo à Parte trabalha e tudo mais, é para tratamento e não para prevenção? Na verdade, assim, a prevenção é muito manejo em casa. Tá. Né? Porque o cachorro não vai andando, ele não vai ter uma hérnia, né? Não é para ter. Não, né? Então, assim, normalmente o cão mais velho pode ser que tenha uma protusão, que é uma hérnia de disco por desgaste ali, né? Aham. Então, essa a gente não tem muito o que fazer, porque ela é um desgaste, ela Uhum. é uma deformidade ali. Mas uma extrusão, que é aquela que explode ali o disco. Sim. O Que é cão, mais por exercício. Pula Muita do pressão. sofá, dá um grito e para de Isso. andar. Então, isso a gente tem como evitar. Só que não com... Suporte muscular, obviamente, Tá. a gente consegue resolver, né? Com exercício, tudo. Mas é mais manejo. E o manejo O dentro de manejo casa. dentro de casa. Não deixar em cima do sofá. Piso liso. Piso tem que ser aderente, evitar exercício de alto impacto, né? Isso. Exercício Subir e descer do sofá, extenuante. subir e descer do carro, subir e descer da cama, cama. subir e descer a escada, tudo É, isso. e uma das coisas Sobrepeso. uma das coisas que eu acho interessante é... Nossa, mas antigamente não tinha isso.
Antigamente o cachorro vivia 7 anos, então não dava tempo. E ele não vivia dentro do teu sobrado. Você tá entendendo? Em cima do sofá, nem em cima da tua cama, nem subindo e descendo a escada. A quantidade de cães de raça também, né? Também. Mas assim, ó, ele ficava no quintal, na grama, ou na pedrinha, ou no piso lá de concreto. Sim. Concreto bruto ali, né? Bruto, o piso bruto ali. Então, realmente, ele fazia mais exercício, porque toda vez que alguém vinha no portão, ele corria porcelanato, que o bichinho vai sair. Exatamente. Patina, às vezes você escorrega, a coisa mais linda de ver ele patinando, derrapando. Isso aí para displasia é show, né? Pro paciente. A gente estava hoje a gente teve uma endoscopia, hoje de manhã, e a gente tirou um daqueles ossinhos de couro. Sabe aquele que tem o lacinho nas duas pontas? Cara, a gente tirou um do cárdia do paciente. Meu Deus, estava arrebentado, estava horrível, de inflamado ali a região do cárdia. E aí estava pensando bastante sobre isso, sobre quanta coisa dá para a gente prevenir nos nossos pacientes só com informação, só de você falar para o tutor. Por exemplo, não dê desses ossinhos. Não deixe subir. É que é gostoso você estar ali no sofá e teu cachorro tá deitadinho do teu lado e tal. Show! Mas se for levantar para ir no banheiro, pega ele no colo, coloca ele no chão e vai no banheiro. Quando você volta pro sofá, pega ele no chão, põe no sofá. Evita esse impacto dele ficar querendo subir. Ou coloca uma rampinha. É isso que eu ia falar. Eu sempre coloco uma escadinha, uma rampinha. Degrauzinho acolchoado que tem hoje em dia. Também aquilo lá vai ajudar bastante. Tem que ensinar eles assim. A controlar esse animalzinho. Porque essa prevenção vai ser tudo. Eles estão vivendo muito mais. Que nem você falou, vivia 7 anos. Agora, tranquilamente, você deve ter paciente beirando os 20 anos de idade. Tem. 18, 19 anos. A gente opera paciente cara? oncológico também nessa faixa. Então, a prevenção vai ser bastante importante. Eu lembro quando eu comecei a fazer veterinária lá em 2006, 7 anos era idoso. Sim. Idoso. A gente considera que acima dos 6 anos é terceira idade. E com 10 anos, tipo, cara, o cachorro tem 10 anos. É um Munhá. Hoje, 15 anos, eu acho, nossa, tá jovem. Até hoje a gente recebe, às vezes, um tutor com um cão com 8 anos, falando, olha, ele tá com um tumorzinho ali e tal, mas a gente não quer fazer a cirurgia porque ele já tá muito velho. E às vezes é um cão de pequeno porte com 8 anos, que daí a gente tem que explicar, viu, ele tá na metade. Ele tá na metade, tem mais 8 anos pela frente. Sabe? Sim. E o tutor não. Se não for tá poodle, acostumado. Se for poodle, ele tá num terço de vida. Ele tá num terço, se for poodle, ele vai para os 25 anos de idade, frouxo, né? Que poodle faz tudo. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado por aceitar o convite, por vir aqui falar de você, falar da Mundo à Parte também e principalmente da fisioterapia veterinária. Acho que você aqui na nossa região e pra gente, principalmente, você é referência nessa área e também no empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não comentou, mas que eu ia falar. Quando eu li Pai Rico e Pai Pobre, é um livro que mudou completamente a minha vida para essa visão do empreendedorismo. E eu lembro quando eu contei para você sobre esse livro, você cagou para mim. Porque o livro não fazia sentido para você. Não fazia. O que eu aprendi com o livro, você sempre teve em casa. Porque teu pai sempre teve empresa, sempre empreendeu e a tua mãe também. Então, tudo aquilo que com o livro eu peguei assim, eu falei, nossa, olha só a diferença entre uma renda passiva, uma renda ativa, um investimento, diversificação de investimentos. Às vezes você não ter uma loja gigante, mas ter 8 lojas pequenas num formato mais enxuto, só que tudo isso dando lucro e tal. E eu lembro que isso para mim foi uma coisa assim, tipo, nossa, tal. E eu lembro que quando eu conversei com você sobre isso, sei lá, isso foi 2016, não lembro quando a gente conversou sobre isso. Agora que você descobriu isso? Não, acho que foi antes até que a gente conversou sobre isso. Mas quando eu conversei, eu lembro que você, tipo assim, não. Tipo, mas nem aí. Então, obviamente, isso dá frutos, que são agora todas as empresas que você tem e tudo que você vem fazendo. Então, brigadão aí pela tua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Sempre que quiserem, me chama aí que eu tô aí. Vamos, quando a gente tiver discussão de caso. Porque a gente quer fazer alguns episódios sobre discussão de caso clínico. Então, trazer, às vezes, um caso clínico lá de uma cirurgia que foi feita, ou de uma DDIV, por exemplo, e daí vai ter a parte de físio. Vamos chamar você e a Lei para conversar com a gente também. Fechou. Beleza? Obrigadão. Valeu, pessoal. Valeu, até.